meu povo, bora aqui no nosso canal Raposa News, bora pra mais um vídeo, pra mais um conteúdo por aqui. Tá ligado, né? Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso Maiores de Minas. Quinta-feira agitadíssima, viu? Muitas coisas sobre o próximo jogo contra a Chapecoense, mas bastidores de mercado, inclusive de joias da base que está aí estrelando no time principal, já com, né, se sondando multa rescisória. Jogador que pode chegar a informação vinda do Rio de Janeiro de um possível acordo com Everton Cebolinha. Que é isso? Bora entender tudo isso e muito mais a partir desse momento. Já peço aquele seu like mais do que humilde. Hype esse vídeo por aqui, acompanhando sempre as notícias através dos principais jornalistas que cobrem o dia a dia do Maior de Minas e através também das principais mídias que cobrem o Cruzeirão. Bora, viu, Samuel Venâncio? Vamos complementar logo em seguida, mas tem coisa importante por aí, vem comigo. Nesta quinta-feira, com outro jogo da Copa Libertadores da América do grupo do Cruzeiro, hein? Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil vão se enfrentar. O jogo às 9h30 da noite em Santiago, no Chile. E esse duelo vai mostrar aí o que sobrará para a última rodada, quando na quinta-feira o Boca Juniors recebe a Universidade Católica, na outra quinta-feira, e o Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro só vai receber o Barcelona com o Barcelona tendo chance de classificação em caso de vitória sobre a Universidade Católica. Se o Barcelona empatar ou se o Barcelona for derrotado, na última rodada o time equatoriano não briga por nada, nem por vaga na Copa Sul-Americana. Se a Católica empatar, assume já a liderança por causa do critério de desempate, levaria vantagem em relação ao Cruzeiro. Se vencer, aí chega a 10 pontos e assume a primeira colocação com vantagem. Brigaria na última rodada pela primeira colocação. A Católica não tem como classificar nessa rodada. Mesmo se vencer, vai precisar pontuar diante do Boca. O empate até foi um resultado ok para o Boca. Claro que o melhor para o Boca seria vencer o Cruzeiro. O melhor para o Cruzeiro seria vencer o Boca e já confirmar a classificação. Mas o empate deixou o Cruzeiro aí dependendo de apenas uma vitória na última rodada diante do Barcelona. Então vamos ver como ficará este jogo na noite desta quinta-feira. O Cruzeiro que volta aos treinamentos nesta quinta na Toca da Raposa 2, e aí tem quinta, sexta e sábado o técnico Arthur Jorge para trabalhar a equipe. Trabalho de recuperação, de um espaço maior para treinar em relação a um jogo e outro, terça e domingo. O Cruzeiro não vinha tendo isso, já foram 15 jogos aí, meio e final de semana, com o Arthur Jorge, restando 3 até a parada para a Copa do Mundo. Matheus Henrique já deve estar com o grupo nesta quinta-feira, na Toca da Raposa 2, jogador recuperado de uma contusão pulmonar. Lembrando que Arroio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Arthur Jorge vai ter aí que definir um substituto para o jogo de domingo, diante da equipe da Chapecoense que é a lanterna da Série A do Brasileirão. Venda de ingressos rolando, quase 30 mil já vendidos, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro querendo colocar um público acima dos 40 mil torcedores no domingão, hein? Às 4 horas da tarde, o duelo com a Chapecoense. 3 jogos apenas para terminar essa parte da temporada, pensar num período ali de férias, parada para a Copa do Mundo, pré-temporada. Chapecoense no domingo, Barcelona de Guayaquil na quinta e no outro domingo o Fluminense. 3 jogos seguidos no Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio, bora complementar aqui o nosso noticiário, porque tem coisas importantíssimas, hein, meu povo? Não sai daí, bora complementar, viu? Mas fica o recado que o Samuel Venâncio trouxe, hein? É pra ficar de olho hoje à noite. Libertadores, Universidade Católica contra Barcelona, é jogo importantíssimo, tá? Pra gente entender o cenário da última rodada, acompanhe. Vamos lá, rapaziada, bora complementar aqui o nosso noticiário. A primeira notícia que eu queria trazer pra vocês aqui é a respeito da vergonha que é a diretoria de futebol do Cruzeiro no aspecto de se posicionar pra essas coisas aqui, ó. O Central da Toca trouxe, agora, acabou de trazer. Qual será o árbitro para Cruzeiro e Chapecoense? E apesar de ser um jogo teoricamente tranquilo, Flávio Rodrigues Souza é o cara do apito. Vou falar o quê? Você contra o Cruzeiro, irmão, você pode fazer o que você quiser. A diretoria do Cruzeiro, ó, pouco importa. Vai lá pesquisar os 2 jogos que ele apitou do Cruzeiro nesse Brasileirão. Mas enfim, né? Bora falar agora de Mercadão, meu povo, porque temos algumas notícias importantes, tá? Primeiramente, Otávio, goleiro do Cruzeiro, está agitando aí o mercado europeu. Tem time alemão de olho, tá? O Eintracht Frankfurt. E
o Pedro Rocha, jornalista do GE, trouxe qual é a multa rescisória do nosso garoto, tá? Que deve receber sondagem / proposta nesse meio do ano, já que tá pegando muito. Foi o goleiro titular do último Mundial Sub-20, então tá muito visado. Bora ouvir aqui o jornalista, bora ouvir aqui o Pedro Rocha. Otávio teve a maior atuação de um goleiro nessa Libertadores da América, 9 defesas difíceis contra o Boca em plena La Bombonera, e tudo isso, óbvio, acende os holofotes sobre essa jovem promessa do Cruzeiro. O Otávio foi o goleiro titular no último Campeonato Mundial Sub-20, defendendo a seleção brasileira. Na ocasião, teve o interesse do Frankfurt da Alemanha em contratar o goleiro. Os alemães preferiram esperar o Otávio ganhar minutagem como profissional, o que está acontecendo justamente agora. O Otávio também teve recentemente o interesse do Botafogo em contratá-lo. Evidentemente, o Cruzeiro não quis abrir conversas com outro clube do futebol brasileiro, mas pensando nessa valorização constante que o Otávio vem tendo, depois de ganhar a vaga de titular no gol do Cruzeiro, o time já inicia o processo de renovação contratual do Otávio. Tem uma conversa marcada da diretoria do Cruzeiro com o staff do Otávio, marcada para as próximas semanas. Deve ser uma negociação, uma renovação bem tranquila, porque o Otávio está no Cruzeiro desde os 14 anos de idade, é torcedor do clube, a família toda do interior de Minas também são torcedores do Cruzeiro, e o Otávio deseja permanecer por muito tempo na Toca da Raposa. Na formação desse goleiro, conversando com algumas pessoas, eu ouvi de muita gente da importância do Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, responsável pelo auge do Fábio enquanto esteve em Minas Gerais, pela formação do goleiro Rafael, hoje consolidado no gol do São Paulo. Então, o Robertinho, esse preparador de goleiros do Cruzeiro, tem lapidado o Otávio no dia a dia. As falhas que acontecem, na saída de bola, um erro aqui, outro acolá, são muito da juventude, da falta de rodagem, da falta de minutagem que o Otávio tem, que só passou a ter essas oportunidades como profissional agora. O que se entende é, quanto mais o Otávio ganhar minutos, quantos mais milagres ele fizer, partidas ele atuar como titular, mais confiança ele vai ter, aumentando a sua valência e aí também, evidentemente, o seu valor de mercado. Por isso o Cruzeiro quer o quanto antes renovar o contrato dessa jovem promessa que aos poucos vai se firmando como uma realidade no futebol brasileiro. O Otávio pegou demais contra o Boca Juniors. Tá aí a notícia então, meu povo, 60 milhões de euros o valor da multa rescisória do Otávio, né, colocando aí em números reais, para real, 349 milhões, 350 milhões de reais. É claro, é muito improvável imaginar que algum clube vai pagar essa multa, mas assim, já demonstra já uma tranquilidade o Cruzeiro, já com uma multa tão alta, né? Mas por tudo que fez em Sub-17 de seleção, Sub-20, não tinha como ser diferente, até o Cruzeiro pensando em renovar o seu contrato. Mas bora ver se vai ser necessário, porque há quem diga, repito, né, que chegará a proposta nesse meio do ano. Acredito que a postura do Cruzeiro seja de recusar qualquer proposta que chegue, mas bora aguardar. Agora, quem pode chegar, meu povo, é o Everton Cebolinha. Ontem à noite, tá? De ontem pra hoje, né? O pessoal da Jovem Pan, via o jornalista Rodrigo Viga, trouxe a notícia de que o Flamengo vai fazer ali, né? Alguma limpa, né? No seu elenco. Vai tirar alguns jogadores desse atual plantel já a partir desse meio do ano. E um dos nomes é o Cebolinha. E olha só o que o Rodrigo Viga falou sobre Cebolinha no Cruzeiro, inclusive envolvendo o lateral Kaique. Será? Bora dar play, vamos lá. Mas então vai ter uma limpa no elenco. A informação que eu tenho é essa. Então, Cebolinha, mais um jogador pelo Kaique Bruno do Cruzeiro. O Cebolinha até tá aceitando essa proposta, mas ele quer ganhar mais no Cruzeiro. Aí o Pedrinho do BH falou, opa, peraí. A gente sabe que aqui não tem praia, que não tem, talvez, outras atratividades, mas ganhar mais não. Então tem essa do Luiz Araújo no São Paulo, o Flamengo pode tentar, Cebolinha no Cruzeiro, o Eric Pulgar. Então tá aí, rapaziada, informação, segundo o Rodrigo Viga, informação, o Cebolinha e mais um jogador pelo Kaique. Olha, Viga, com todo respeito à sua apuração, irmão, eu acho que é quase impossível desse negócio aí sair, viu? Acho de verdade muito, mas muito improvável. Cruzeiro eu acho que não aceitaria dois jogadores por um jogador tão promissor. Dois atletas por um jogador que vale hoje pelo menos aí seus 15, 17 milhões de euros. Pelo menos. Pelo menos.
Mas tá aqui a informação. Será que o Cebolinha pode pintar? Talvez o Cruzeiro pode ter interesse no jogador, mas separado desse negócio que seria maluco. Mas a notícia tá aqui, o jornalista trouxe nas últimas horas e a gente registra. O que você acha? Eu gostaria do Cebolinha no Cruzeiro? Comenta, deixa o likezão nesse vídeo, meu povo. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!